Daniel na cova dos leões. A palavra de Deus diz no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, que nosso irmão Daniel foi um homem próspero, um homem que prosperou no reinado do rei Dario. E a palavra de Deus diz que por causa dessa prosperidade a qual Daniel estava fazendo parte, a palavra de Deus diz que houve homens ali, os príncipes, e eles começaram a ter inveja de Daniel. E a Bíblia diz que por esse motivo de inveja eles tramaram uma emboscada, uma armadilha, uma cilada para Daniel, porque eles procuraram alguma falha, algum erro, algum vício em Daniel e não acharam. Então eles intentaram: vamos fazer uma lei que atinja a sua religião, atinja o seu relacionamento com Deus. Então nós vamos acabar com Daniel. E eles foram até o rei Dario, e a Bíblia diz que eles chegaram até o rei e disseram: olha, rei, vamos fazer uma lei que ninguém pode pedir nada a nenhum Deus a não ser a ti, por espaço de 30 dias. E quem pedir algo a qualquer homem ou Deus a não ser ao rei, que seja lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei atentou a isso por vaidade pessoal, sela com seu anel real, a qual não se pode revogar, nem ele mesmo, depois de ter decretado esta lei, poderia voltar atrás. A armadilha estava feita. Mas o que eu acho lindo na vida do profeta Daniel é que quando ele fica sabendo desta lei, desta armadilha, a Bíblia diz que ele continua a orar como de costume. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele continuou orando, clamando e buscando a Deus. Da mesma maneira, mesmo sobre risco e pena de morte, ele continuou orando. Um homem de oração, um homem fiel a Deus, um homem que buscava a Deus, mesmo tendo em risco a sua própria vida, a sua própria existência. Ele buscou ao Senhor, ele buscou a Deus de todo o seu coração, ele buscou a Deus com toda a sua força, ele buscou a Deus com toda a sua alma, ele orou. Então aqueles homens veem aquela cena, vão até o rei e dizem: olha, rei, Daniel não faz caso de ti nem da sua lei, mas ele continua orando, ele continua buscando ao seu Deus. Então a armadilha já estava feita. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei tenta de todas as formas livrar Daniel, mas não pode voltar atrás da sua palavra, da lei a qual ele assinalou, pois pela lei dos Médios e Persas não se podia revogar. Então Daniel é lançado na cova dos leões. Mas para a surpresa de Dario, para a surpresa dos seus inimigos, para a surpresa do próprio Daniel, a palavra de Deus diz que quando Daniel é lançado naquela cova dos leões, os leões não lhe fazem dano algum, não lhe fazem mal algum. Deus envia o seu anjo ali e fecha a boca dos leões. Deus envia o seu anjo ali e acalma aqueles leões, transformando-os em gatinhos, transformando-os em cachorrinhos de estimação. E ali Daniel passa aquela noite intacto, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida. Creio eu que ainda os leões serviram para que Daniel dormisse junto com eles e se aquecesse do frio. Daniel na cova dos leões. Queridos e amados irmãos, a grande verdade é que a fé cristã hoje tem sido interpretada de uma maneira errada. Temos achado que pelo fato de sermos seguidores de Cristo, seguidores do Senhor, estamos livres, isentos, recebemos uma vacina do céu contra toda maldade, aflição, lutas, problemas e tribulações. O que isso não é verdade. Pois Daniel, um homem fiel a Deus, muito mais do que eu e você, não tinha nenhum vício, nenhuma falta, nenhuma falha. Mesmo assim, Deus permitiu que aquele homem fosse lançado na cova dos leões. Deus permitiu que os seus inimigos aparentemente obtivessem uma vitória temporal. Deus permitiu que esta lei fosse lançada, esta lei injusta e maligna. Mas mesmo assim, Deus livra Daniel da cova dos leões.
A grande verdade, irmãos, é que Deus não vai nos livrar de muitas e muitas adversidades, de muitas covas dos leões das nossas vidas. Mas Deus vai permitir nós entrarmos lá dentro, para que lá dentro Ele mostre o seu poder, a sua glória, e tenhamos uma experiência nova, profunda e verdadeira com Deus. Assim aconteceu com Daniel. Daniel, ao descer na cova, era um homem, ao subir da cova era outro homem. O único homem que passou ileso pela cova dos leões. Daniel ia ter uma experiência com Deus que nenhum de seus antepassados, nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu tiveram. Daniel teria uma experiência nova com Deus. Então cada luta, cada adversidade, cada cova dos leões que passamos, podemos ter a certeza que são novas experiências com Deus, são novas experiências com o Senhor, a qual vamos passar, iremos passar para a glória de Deus. Deus livra Daniel daquela cova. Pela manhã o rei Dário chega até Daniel e diz: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te livrado da cova dos leões? Até o rei sabia que Daniel servia a Deus continuamente, que Daniel buscava a Deus, um Deus vivo. Então Daniel grita lá de dentro da cova: ao rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel, ela é verdadeira. E isto aconteceu com o nosso irmão Daniel. Deus deu uma grande experiência para ele. Deus livrou ele da cova dos leões. Seus inimigos, com inveja, com maldade, para matá-lo, para destruí-lo, Deus o livra da maldade, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como José disse lá no Egito: o mal que vocês tentaram fazer para mim, Deus converteu em bem. No livro de Neemias diz que Deus transforma maldições em bênçãos. O que era para ser uma maldição, ser lançado numa cova de leão, para ser comido vivo por leões famintos, então Deus transforma em bênção. O que era para ser tristeza, derrota, frustração, vergonha, Deus transforma em honra, em alegria, em exaltação e em vitória, porque esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus da Bíblia. Todos aqueles que são fiéis a Ele honram a Ele. A Bíblia diz: eu honro os que me honram. A Bíblia diz no Evangelho de João: se alguém quer me servir, me siga, e meu Pai o honrará. Então quem serve, quem segue a Jesus, é honrado pelo Pai Celestial. Deus o honra, Deus o abençoa, o guarda, o exalta, porque ele se humilha diante de Deus. Mas a grande verdade é que muitos não têm seguido o exemplo de Daniel, têm se distanciado do Senhor por qualquer motivo, já têm deixado a sua vida com Deus, a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus. Não, queridos, faça como Daniel, passe o que passar, custe o que custar, tenha a sua vida com Deus. Mesmo que façam uma lei, se você se ajoelhar a Deus, você vai morrer. Se ajoelhe e morra, glorificando o nome do Senhor. Faça como Daniel, mesmo em risco de morte, não negue a sua fidelidade a Deus. Seja fiel ao Senhor, porque com certeza Deus é fiel conosco para nos ajudar, para nos abençoar e para nos proteger. Então Daniel sai daquela cova exaltado. O rei manda pegar aqueles inimigos de Daniel que fizeram aquela lei, lança ele na cova dos leões, e nem ainda eles chegaram ao fundo com suas famílias, os leões já lhe estraçalharam e esmigalharam os ossos. Assim Deus fez com os inimigos de Daniel. Os nossos inimigos, os demônios, os inimigos espirituais que querem nos destruir, nos tragar vivo, Deus os fará assim com eles também, se nos mantemos fiéis a Deus, nesta cova dos leões que é este mundo, neste lugar onde Satanás brama como um leão ao nosso derredor para nos tragar, mas Deus sempre tem nos guardado dele e do seu poder e influência. Então, no último dia, Deus lançará nossos inimigos na fornalha de fogo e enxofre para sempre, e nos exaltará e nos dará vitória. Assim Deus fará aqueles que são fiéis, aqueles que não se prostram diante de Baal, diante de nenhum Deus, mas só adoram o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Queridos e amados irmãos, não sei o problema e a cova a qual você tem enfrentado. Permaneça fiel ao Senhor, que Deus lhe dará vitória em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra, que o Senhor possa
abençoar cada vida, cada irmão, cada irmã que tem se prontificado, tem procurado estar fiel ao Senhor. Que o Senhor lhe dê a vitória para a glória e para a honra do teu nome, Jesus. Amém.